Oi, eu sou o Thiago Zaidan e esse é o podcast O Assunto É, uma iniciativa de divulgação técnica e científica do Instituto Federal da Paraíba, campus João Pessoa. Possivelmente nunca se falou tanto em algoritmos. Eles estão por trás das redes sociais que todo mundo mexe. Daí, os algoritmos se tornaram pop, estão na boca do povo, protagonizam documentários e teorias da conspiração. Mas será que as pessoas sabem mesmo o que é um algoritmo? Na dúvida, este é o nosso assunto de hoje. Primeiro, a professora de informática do Instituto Federal de Alagoas, Emilis Rocha, explica o conceito, o que são os algoritmos. Na sequência, a pesquisadora e professora do mestrado profissional em Tecnologia da Informação do IFPB João Pessoa, Damiri Souza, fala sobre os algoritmos das redes sociais. Quando eu vou ensinar algoritmo aos meus alunos, eu sempre costumo comparar um algoritmo a uma receita de bolo. Na receita de bolo, existe um passo a passo, o como fazer. E existem também os ingredientes, né? O que a gente vai misturar, o que a gente vai combinar para resultar em um bolo. O algoritmo a gente pode entender como esse passo a passo, como fazer um programa, como fazer um software. É uma sequência de passos, uma sequência de tarefas que você vai escrever para que o computador possa executar. O computador ele só vai fazer aquilo que você o ordenar, aquilo que você estabelecer na sua receita. Por outro lado, também nós temos os ingredientes. Os ingredientes a gente pode entender como os dados que o algoritmo precisa para processar. Então, imaginem que nós temos um algoritmo que ele faz uma soma de vários números. O processo de somar os números é o algoritmo. E os números que você vai alimentar são os dados. Então, quando eu combino o algoritmo com os dados, nós temos um programa. Hoje, nós temos essa preciosidade, até mais do que o próprio algoritmo, são os dados. Então, as grandes empresas hoje, como Facebook, Google, todas elas estão de olho nos dados. Os algoritmos de redes sociais são lógicas que vão ser implementadas e que buscam segmentar e priorizar conteúdos relevantes de acordo com o perfil de cada usuário. Para isso, é essencial que esse algoritmo aprenda sobre o usuário, seus relacionamentos, suas interações. E o que significa aprender? Significa que ele vai tentar identificar comportamentos, identificar padrões a partir de exemplos ou de observações. Aí onde entra o que a gente chama hoje de algoritmos de aprendizado de máquina, ou do inglês, que são os algoritmos de machine learning. Esses algoritmos, eles buscam, através dos dados e dados significativos, potencializar cada vez mais essa lógica que eles têm que seguir. Mas, na verdade, quem é que alimenta uma rede social? Esses dados, na verdade, são alimentados por todos nós. Nós somos os usuários das redes. Nós incluímos posts, a gente alimenta o feed de notícias, a gente segue sites e posts de entretenimento, enfim, assuntos que nos interessam, assuntos que fazem com que a gente permaneça algum tempo ali na rede. Então, a gente curte postagem, a gente curte coisas que a gente acha interessante. E aí é dessa forma que os algoritmos aprendem a nos conhecer. Eles identificam os nossos interesses e passam a recomendar e priorizar assuntos que são, de fato, relevantes para a nossa experiência de interação. Então, esse termo é um termo bastante interessante, porque é exatamente o que o sistema busca, né? Ele busca que a gente tenha uma excelente experiência de interação e a gente tendo essa experiência, a gente permanece mais tempo na rede. Quanto mais tempo permanecemos, mais dados a gente alimenta no sistema. Isso se torna um ciclo. Quanto mais dados, mais tempo, volta mais tempo, mais dados. E mais interessante, em alguns casos, a gente acha ficar dentro desse contexto de uma rede social. As redes sociais têm como objetivo manter o usuário lá logado. Mas qual é o grande objetivo desses sistemas, assim como outros, como Netflix, como o sistema da Amazon? É prover recomendações de itens de forma personalizada. E isso é interessante, é um lado positivo desses sistemas. Por quê? Quem não gosta de receber uma recomendação de um filme ou de uma série que realmente tem a ver com o seu perfil? Só que aí tem o outro lado da moeda. Por trás desses sistemas existem modelos de negócios, que, como qualquer modelo,
têm suas necessidades de lucros e precisam se manter, crescer. Aí onde entra o que a gente chama de economia da atenção, quando se vende a nossa atenção aos anunciantes. Por outro lado, quem alimenta as redes é o próprio usuário. Nós postamos tudo o que desejamos a princípio, né? Nós postamos o que achamos interessante, nos engajamos em discussões, comentários e muitas vezes esses comentários e essas discussões são norteadas por polêmicas, por discursos de ódio, por desinformação, o que gera muitas vezes sentimentos ruins, comparações, bullying, confusão. E isso faz com que a gente reproduza muitos dos sentimentos que a gente tem na vida real no próprio ambiente virtual. Então, como outros sistemas de comunicação que revolucionaram a sociedade, as redes sociais também têm suas polêmicas e a gente precisa aprender a lidar com elas. Senão, questões da própria sociedade, como as propagandas, como as fake news, como o lucro acima da privacidade das pessoas, o bullying, eles se tornam reflexo do que a gente vivencia no dia a dia e são reproduzidos no ambiente virtual. A gente sabe que, de fato, a tecnologia pode influenciar a sociedade, sem dúvida, mas é a sociedade que, primeiramente, influencia a tecnologia. Por isso que, cada vez mais, as redes sociais e os ecossistemas baseados ou guiados por dados, como a gente chama hoje, né, data-driven, eles precisam de regulamentação, de políticas bem definidas. Isso tem sido retratado em vários aspectos, inclusive em filmes, né, como o caso do Dilema das Redes. E em nível de Brasil, a gente já tem uma excelente novidade, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que vem tratar, entre outros pontos, sobre a questão do consentimento e da anonimização dos dados. Ou seja, pessoal, a gente precisa cada vez mais ler e observar o que é que a gente está consentindo quando a gente participa de uma rede social. Então, sem entrar em muitos detalhes do filme, do Dilema das Redes, é sempre bom lembrar que a gente precisa ter um equilíbrio. A gente precisa gerenciar o tempo, a gente precisa gerenciar as informações que a gente está usando para alimentar os nossos perfis e as nossas interações. E, além de tudo, a sociedade precisa ter cuidado para fazer a sua parte. A computação, ela consegue tentar prevenir algumas questões ou evitar a publicação de imagens de pedofilia, por exemplo, mas é a própria sociedade quem a produz, né? A computação, ela pode tentar identificar fake news, isso hoje é um desafio para todos, mas é a sociedade quem produz a fake news. Então, é nesse sentido que a gente precisa trabalhar em conjunto, para que a tecnologia seja realmente um benefício para a sociedade, e não a sociedade depender de forma enviesada daquela tecnologia. Esse foi o podcast O Assunto É. A produção e apresentação é deste que vos fala, Tiago Zaidan. A coordenação de comunicação social é de Juliana Gouveia e a coordenação de audiovisual é de Adilson Luiz Silva. Cuide-se bem e até a próxima.